Segundo parágrafo, santificação permanente. Esta santificação se dá no homem todo, ainda que imperfeita nesta vida. Portanto, ainda permanecem alguns resíduos de corrupção em todas as partes, de onde nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então agora vamos falar sobre a corrupção remanescente, a qual os irmãos já falaram assertivamente, e vamos falar também sobre essa militância aí da carne contra o espírito, tá bom? Pode passar. A santificação, segundo a nossa confissão no segundo parágrafo, diz que ela ocorre no homem todo. O que ela quer dizer com isso? A afirmação encontrada neste parágrafo sobre a santificação nos forneceu alguma direção sobre como definir essa graça cristã. Estas sessões seguintes nos lembram das dimensões existenciais da santificação, tá? Dimensões existenciais da santificação. Elas nos falam da experiência da santificação. A primeira coisa que ficamos sabendo é que a santificação penetra todo o nosso ser, porque a santificação é para o homem por inteiro. A Escritura nos ensina a orar para que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo, tá? Vou colocar esse texto mais para frente. Uma vez que cada parte do nosso ser está danificada pelo pecado, cada parte de nós precisa ser afetada e transformada pela graça de Deus. A santificação certamente é uma questão do coração, mas também é intelectual. A graça de Deus muda a forma como pensamos. Ela é física. Por quê? Porque o Espírito muda a forma como usamos o nosso corpo e as coisas que fazemos. Ela é verbal. A fala santificada é controlada, é propositada, e ela evita palavras e piadas sujas. O conversar vil, palavras frívolas, isso é descartado quando uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo. Ela recebe um controle sobre isso, tá? Eu não estou falando no momento de ira que você tem aí os descontroles, mas em âmbitos gerais você é controlado pelo Espírito, tá? Isso é um cristão verdadeiro. Então por que a santificação ocorre no homem todo? Porque aí eu tenho que ir lá para a antropologia e analisar o que é o homem todo. Um homem, ele é tanto um corpo físico como uma alma. Então o que significa a alma do homem? Intelecto, sentimentos. Todas essas questões são corrompidas pelo pecado. A forma como você pensa, ela é corrompida. A forma como você fala, ela é corrompida. Tudo, o homem todo precisa ser santificado. Tá? Alguns textos, pode passar? Corpo e alma, antes. Muitas vezes podemos ter a sensação de que a santificação só tem a ver com o nosso espírito ou alma. Mas a confissão diz que a santificação está em todo o homem. A Bíblia ensina que a santificação afeta o corpo e a alma. Nossa santificação completa é descrita como o nosso espírito inteiro, alma e corpo, mantidos inocentes com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação dos nossos corpos consiste, portanto, não apenas na privação do corpo ao pecado, fisicamente, consumação, mas também em todas as vontades. Aqui é importante porque existe hoje alguns pastores dizendo que o homossexualismo não se torna pecado se ele não for consumado. Ou seja, pode ter um homem, tendo desejos por outro homem, e ele até não consumar o ato, aquilo não é pecado. Então ele pode ser pastor, ele pode fazer o que for. Então estão descaracterizando o que é o pecado e qual a abrangência que o pecado tem em nossas vidas. O pecado, ele é pecado no seu simples pensamento, na sua simples vontade. Aquilo já se torna pecaminoso. Aquilo já é contrário a Deus, tá? Isso acontece à medida que crescemos nos frutos do Espírito Santo, como amor, alegria, paz e paciência. Gálatas 5:22. Aprenderemos a abster-se das paixões da carne. Veja só, abster-se das paixões da carne. E a não amar o mundo ou as coisas do mundo. Então envolve tanto a abster-se, aí é fisicamente mesmo, você se abstém,
Mas também, olha só o que diz aqui, amados. Não amar o mundo ou as coisas do mundo. Vou colocar esses textos. Amar envolve fisicamente, algo físico? Não necessariamente. Ela vem antes, ela vem na área das vontades. Tá? Emoções negativas não devem mais ocupar um lugar em nossas vidas. Nossas vontades não estão isentas. Deus trabalhará em nós para a vontade e para trabalhar para o seu bom prazer. Filipenses 2,13. Pode passar. Aí os textos. 1 Tessalonicenses 5,23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, irmãos. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O homem inteiro. 2 Coríntios 7,1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Tá? Aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então os textos deixam muito bem claro qual que é a proporção, o âmbito da santificação no homem. Tá? Então quando você fala, estou crescendo em santidade, aí o que as pessoas falam? Parei de beber, parei de fumar. Mas espera aí, vamos avançar um pouquinho nessa santificação. E dentro de você aí, como é que está? Seus pensamentos foram transformados? Suas vontades foram transformadas? Então a santificação, ela é bem mais abrangente do que as pessoas acham, né? Romanos 6,13. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumento de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Ali está o segredo da santificação. Como quem voltou da morte, ou seja, escravidão do pecado, para a vida. E ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Tá? Tá aí, biblicamente falando, a abrangência da santificação no homem todo. Tá bom? Pode passar? Essa santificação é completa? É perfeita em vida? Não, não é. E é isso que a nossa confissão diz. Enquanto vivermos neste corpo do pecado, mas cuidado com essa afirmação, por quê? Ela pode caracterizar que a obra de Cristo é imperfeita. E não é isso que estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que, enquanto neste corpo, a santificação é incompleta. Tá? É diferente. Olha lá, enquanto vivermos neste corpo do pecado e neste mundo pecaminoso e caído, nunca teremos vitória completa sobre o pecado. Esta guerra se estenderá por toda a vida cristã. Na passagem de Romanos 7,24, temos dois tipos de desejos, e esses são os únicos desejos que existem. Paulo falando sobre essa militância, né, entre o espírito e a carne. Os desejos e frutos da carne estão listados para nós em Gálatas 5, 19 a 21. Fizemos uso na sexta-feira, correto? No culto de oração. E os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23. Paulo coloca esses desejos um contra os outros. Já pregamos aqui expositivamente no livro de Gálatas, e o propósito dele era justamente contrastar, né, as duas coisas. Não pode haver mistura e não pode haver compromisso entre dois tipos e fontes de desejo. Sempre que esses dois se unem, eles vão se confrontar. E um prevalecerá. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? Não existe um caminho do meio. Né? Ou você está agradando ou você está desagradando. Sempre existirá guerra. Falando no cristão, né? Porque para uma pessoa ímpia isso aqui não é guerra. Isso aqui é vida normal. Desagradar a Deus é o desejo de todos os ímpios. Esse é o tipo de guerra que os cristãos ao longo de sua vida cristã na terra terão que lidar. Não há cristão, não importa o quão santo ele fora, que não comete pecado. As Escrituras nos ensinam que nenhum homem vivo é 100% santificado. Em 1 João, capítulo 1, verso 8, lemos que se dissermos que não temos pecado, nos enganamos e a verdade não está em nós. Tá bom? Passa? Acho que tem os textos. Está aí. 1 Romanos 7, né, bem característico, essa santificação incompleta.
Paulo para você era um homem piedoso? Hã? Sim. Olha o que ele diz. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Isso ele falando, amados, santificado. Tá? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Viram? Os desejos sendo contaminados, ele realizando, colocando seus membros a serviço do pecado, e ele justificando o porquê que ele age dessa maneira, mas ao mesmo tempo, ele diz que não tem desejo naquelas coisas. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então, ou seja, ele mostra que existe essa luta, essa inconstância, os altos e baixos de um cristão. Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Tá? E o segredo do cristão está aqui, tá? Desejo. Então, por mais que você esteja perdendo algumas batalhas, você tem que sondar ele lá no coração. Como é que está? Porque existe uma diferença entre você cometer o pecado e ter uma neutralidade quanto ao pecado. É o caminho do meio que eu falei. Aí você está lá todo sujo de lama e você fala, não tem problema. É assim mesmo. Você é esse tipo de pessoa? Se sim, você deve se preocupar e muito. Porque um cristão, ele vai se sujar de lama? Vai. Ele vai pecar? Vai. Mas como que está dentro dele? Puxa vida, não era para eu estar assim. Não era. Né? E o Espírito convence ele, o Espírito trabalha na vida dele, dizendo que ele está errado. Aí vem o desejo. Eu não quero isso para mim. Por isso que é guerra, é militância e não neutralidade. Tá? É aí que nós distinguimos quem são os salvos e quem não são. Aqueles que têm prazer no pecado, ou até mesmo neutralidade, e aqueles que têm aversão ao pecado. O bem que eu quero fazer o bem. Eu acabo não fazendo. Mas eu quero fazer o bem. É isso. Essa é a questão. Tá? Pode passar? Aí o que vocês responderam, né? A verdade é que a corrupção ainda existe em todos nós. Corrupção residual. Se pudéssemos fazer um raio-x da nossa mente e coração, um radiologista teológico, né, iria haver vestígios de corrupção em todas as partes do nosso ser. Já pensou um raio-x espiritual? Quantas manchas ia aparecer lá? O apóstolo João nos afirma isso em 1 João capítulo 1, verso 10. Se tivermos metade da honestidade que deveríamos, com certeza iremos admitir a dolorosa realidade do pecado crônico. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. O apóstolo Paulo fala a todos nós quando ele admite que o pecado permanece, sendo uma força poderosa na vida. Ele gostaria que fosse um caso de força de vontade para vencer o problema físico. Ele gostaria de apenas poder anunciar que tudo está em paz. Em vez disso, ele se encontra guerreando contra o pecado. Porque o pecado deseja manter cada um de nós como prisioneiros. Paulo não consegue chegar até as alturas que ele queria atingir. Ele espontaneamente disse aos filipenses que ele não era perfeito. Já leram Filipenses 3? Vou passar para vocês. Com certeza isso se aplica aos homens comuns também, como nós. Tá? Passa aí, Rodrigo. Olha lá, 1 João. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Romanos 7, 23 e 24, um pouco mais adiante do que nós lemos. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha
mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Aí logo no final ele já entra no capítulo 8 falando, graças a Cristo Jesus, né? Louvado seja Ele que nos liberta, que nos oferece a redenção. E Filipenses, ainda Paulo, olha o que Paulo diz. Não que eu já tenha obtido tudo isso o quê? Se você ler um pouco antes, está falando sobre a santificação, a obra completa de Cristo na vida dele. Isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. É isso que nós vamos encontrar no sentido de desenvolvam a vossa salvação. É isso. Prosseguir para alcançar essa perfeição. Prosseguir estando na igreja, estando com os outros irmãos, lendo a palavra, orando, para que Cristo apareça mais em mim e essa obra seja desenvolvida. E nunca, um cristão, amados, é muito estranho você perguntar para um cristão e falar, você está contente com o seu nível de santidade? E ele fala sim. É muito estranho isso. Muito estranho. Porque o nosso alvo é quem? É que quem seja formado em nós. Então tem como eu estar contente com o meu estado? Se Paulo falou que era um miserável homem, o que dirá nós? O que dirá nós? Tá? Porém não tem muita diferença, né? Ele era tão homem quanto nós. Pode passar.